lá no capítulo 24 de Mateus, dos versículos 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficaram escandalizados, traíram e odiaram uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Boa tarde a todos. Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês e juntos partilharmos, da palavra do Senhor, aprender mais, sobretudo estar atento a tudo aquilo que Deus deseja nos ensinar. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Gente, primeiro domingo de fevereiro, primeiro culto do mês. Terminamos uma série recentemente e estaremos aí iniciando uma série curtinha de 2 domingos em preparação para daqui a 3 semanas, o início da Quaresma. Um tempo de muita reflexão, sobretudo na nossa igreja. É um período que mais a gente tem buscado a refletir sobre nossa vida, sobre a nossa caminhada, sobre o nosso chamado. Agora, eu não sei se você já parou para analisar o que acontece quando você prepara algo, faz um planejamento e de repente chega aquele tão esperado momento. Você planejou, arquitetou tudo ali, fez todos os planos, todos os projetos, e quando chega aquele momento ali, o momento de você ali se deparar com aquilo que tinha sido ali idealizado durante um tempo, certamente cria-se uma grande expectativa. Todos nós ficamos com aquela grande expectativa sobre o resultado de tudo aquilo que tinha sido planejado. E em geral dá certo. É o mesmo que você parar, analisar aquele algo desejado e esperado, e quando você se dá conta, quando você está ali diante, você cria as suas expectativas. Eu lembro de um acontecimento, já faz um bom tempo,
Recentemente, pouco tempo que eu tinha me casado, e um dia de sábado, de sol, e aí eu queria fazer uma surpresa para minha esposa. Pensei em algo assim, planejei algo, não é? E disse, não, quero preparar uma surpresa, quero causar aí uma boa impressão, causar um impacto, né? E aí eu disse, poxa, não quero fazer nada muito sofisticado porque eu não sou chefe. Também não quero fazer nada simples, como um delicioso miojo. Mas eu disse, não, tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção. Eu sabia o horário mais ou menos que minha esposa ia chegar, entre 12h30 e 1h, e fui lá para a cozinha. Peguei uma vasilha pequenininha, quem cozinha aqui sabe, pequena. Coloquei de água até a tampa. Peguei 1,5 pacote de macarrão, porque eu decidi fazer uma macarronada, com 1,5 pacote. Criei realmente planejei, erradamente, mas planejei. E eu esperava que o resultado fosse ser maravilhoso, eu esperava. E o resultado foi que ficou 3 bolos assim, pronto lá em cima da mesa, algo que não dava a menor vontade de comer, com toda certeza. Tem um ditado popular que diz que o tempero da comida é a fome, não é? Mas naquele caso ali, naquela situação ali, não tinha fome certa. Qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado? Além de uma boa gargalhada minha e dela, né, um desastre na cozinha de minha parte, tivemos que recorrer ao velho miojo. Ele nos salvou naquele dia. Pois bem, tirando a parte engraçada, falando de algo mais sério, imagina Deus, um Criador perfeito, e diga-se de passagem, eu já escutei várias vezes essa música Ninguém Explica a Deus sendo tocada, mas nunca com um arranjo tão bonito como foi tocado hoje, para a glória e honra e louvor do nosso Deus. Então imagina Deus, as expectativas que Deus tem a meu respeito e a seu respeito. Aí alguém pode chegar e dizer assim, pastor, mas Deus ele faz tudo certo, os planos dele são perfeitos. Sim, isso aí a gente já sabe. Ele tem os melhores planos, os melhores, para a minha vida e para a sua vida. Deus ele também deseja satisfazer a vontade dele. Na verdade, ele tem expectativa que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dele. Na maioria das vezes, nós queremos que Deus se alinhe ao que nós queremos. Mas o desejo, a vontade de Deus para as nossas vidas é que aquilo que nós planejamos, aquilo que nós queremos esteja alinhado com os planos e projetos dele para a nossa vida. Como eu falei, estamos iniciando hoje uma pequena série, uma minissérie, nestas 2 semanas que antecedem a Quaresma. Essa série tem por nome Satisfazendo a Vontade. Mas não se trata de satisfazer a nossa vontade, egoísta e limitada. Não trata disso, mas satisfazer a vontade de Deus. Satisfazer a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Deixe-me contar uma coisa para vocês. Deus ele tem ótimas vontades para a sua vida, mais do que você mesmo, mais do que os seus pais planejaram ou idealizaram para você, mais até do que até o seu cônjuge, mais do que até a pessoa que você está casado ou casada. As expectativas geradas e criadas por Deus para as nossas vidas são maiores. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na verdade, são muitas as expectativas de Deus. São muitas, em diversas áreas da nossa vida. E aqui eu queria destacar apenas algumas dessas vontades, que certamente nos ajudarão para manter uma vida melhor, uma vida equilibrada. Hoje o nosso tema vai ser perseverante. E essa é uma grande vontade do Senhor para as nossas vidas, sermos perseverantes. O salmista lá no Salmo 34, verso 14, vai dizer: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança.
Perseverar em torno de algo bom é uma necessidade nossa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, mas não precisa você me responder. Analisa você pessoalmente. Você se considera uma pessoa perseverante? Você é alguém que persevera na vida? Existe uma grande diferença entre perseverar e ser cabeça dura. São duas coisas bem diferentes. Geralmente, quando falamos de perseverar, estamos relacionando a algo certo. E quer um esforço, espera, né, demanda um esforço nosso. Algumas definições de perseverança são bem interessantes. Conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, perdurar, subsistir, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Perseverar não é natural. Requer um esforço meu e seu. Requer uma energia. Requer muitas vezes o mais simples, o mais cômodo, que muitas vezes está ao nosso redor, é o desistir. Esse é o mais simples, esse é o mais fácil, esse é o mais cômodo. Perseverar requer um esforço muito grande de cada um de nós. Desistir é muito fácil. É a primeira alternativa que está na nossa lista. Perseverar é um desafio para todos nós. E é por isso que queremos destacar que a vontade do Senhor é que que você persevere. Essa é a vontade de Deus. Que cada um de nós estejamos perseverando. Ora, são diversas as situações em que precisamos empreender um esforço de perseverar. E é possível que muitas pessoas aqui ou que estão nos acompanhando em casa, através da internet, estejam em uma situação em que elas necessitam perseverar. Agora, não é fácil. Não é fácil. Portanto, requer um posicionamento nosso. Eu preciso decidir perseverar. Eu preciso algumas maneiras pelas quais nós podemos perseverar e satisfazer a vontade do Senhor. Quantos são os enganos que se apresentam diante de nós? Muitos. Uma mentira é algo que logo por nós é rejeitada. Mas um engano confunde algo aparentemente assim simples. Confunde algo que só é observado de forma atenta. Coisas simples que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E que às vezes tentam nos enganar. O Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos na leitura que foi feita por Wilton. E eu queria que a gente voltasse a nossa atenção para os versículos 4 e 5 do capítulo 24 de Mateus. O Senhor Jesus ele respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos são os enganos que podem roubar o teu foco nessa caminhada de perseverar. Muitos. O mundo em que vivemos é complexo, difícil. A linha divisória entre o engano e a verdade, ela é tênue. O diabo, ele tem enganado desde o início da história, desde o começo de tudo. Ele tem enganado muitos. Mas nós, os filhos de Deus, precisamos de estar atentos. Mais adiante, nesse mesmo capítulo 24, o Senhor Jesus ele faz uma advertência. Ele diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Jesus está falando para dentro da igreja. Muitos são os perigos, muitas são as ciladas, muitos são os enganos que nos cercam. Mas escute,
A origem é a mesma, não tem outra. É o diabo, o enganador. A origem sempre vem dele. Tiago, na sua pequena carta, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O engano das tentações roubam a capacidade de perseverar em uma vida digna e reta. Tentações oferecem um benefício imediato, mas que cobrará uma conta muito cara lá na frente. E por não discernir, muitas pessoas elas se submetem a uma sexualidade deturpada, meios escusos para ganhar dinheiro, dinheiro fácil, rápido, e entram em tantos outros enganos nas suas vidas. Geralmente impulsionados pelo egoísmo, impulsionados pela ganância, impulsionados pela vaidade, acabam por destruir a sua vida, da sua família, de forma definitiva. É preciso estar atento. Todos nós precisamos estar atentos. Paulo, certa vez, ele disse: cuide-se para que vocês não caiam. Aqueles que estão de pé, cuide-se para não cair. Muitos são os enganos para querer nos derrubar. Muitos são os enganos para nos distrair em nossa caminhada de perseverança. É preciso estar atento, vigilantes, para perseverar e satisfazer a vontade de Deus, e não a do mundo, e não a nossa. Mas a vontade do Senhor é também que eu, em segundo lugar, não sendo dominado pelo medo. Medo foi uma coisa que foi muito falada nesse ano de 2020, não é verdade? E não é porque estamos vivendo um momento tão adverso como esse, nunca imaginado por absolutamente ninguém aqui ou que esteja nos acompanhando, que temos que desistir de lutar e seguir. Tem sido um grande desafio para as igrejas trazer os irmãos da era online de casa para os cultos, não é verdade? As pessoas, elas se adaptaram, se moldaram a esse novo estilo de cultuar, de estar em casa. Eu acredito que muitos estão, sentadinhos lá no sofá, ou deitadinhos bem apoiados em sua cama, mas estão acompanhando o culto, sim. Estão participando de toda a liturgia do culto, estão ouvindo atentamente a palavra de Deus, participam do momento de oração, participam do momento da generosidade, estão intercedendo, bênção do céu, mas nada substitui o culto presencial. Nada, nada. Nada substitui esse contato pessoal que nós temos. Essa semana eu escutei uma especialista dizer: olha, podemos estar nos cultos, mas precisamos manter o distanciamento social, né? Esse jeito caloroso que nós temos, a questão do abraço, do aperto de mão, a gente tem que evitar. Mas isso não pode ser uma barreira da gente de deixar de cultuar o Senhor. Isso não pode ser um empecilho do povo de Deus estar indo para a casa do Senhor. O salmista, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor, mas naquela época não tinha um coronavírus. Exatamente, não tinha. E é porque ele tem hoje que nós devemos tomar todos os cuidados necessários, mas nós não devemos deixar de ir para a casa do Senhor. Nós não devemos deixar de cultuar a esse Deus lindo e maravilhoso. Você pode estar aí num ambiente familiar, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, filhos. Você pode estar aí nesse aconchego da sua casa, mas nada substitui a presença no culto na igreja. Nada substitui. Ainda não estamos no paraíso. E isso é verdade. Estamos em um mundo imperfeito, injusto, e precisamos continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, seguir a despeito das adversidades. O medo tenta roubar a determinação das pessoas em caminhar, em prosseguir. O medo tem feito as pessoas se acovardarem. O medo tem feito as pessoas se limitarem. O medo tem feito as pessoas não quererem sair de casa. E eu já descobri que o coronavírus se converteu. Porque ele não está no BRT,
ele não está na praia, ele não está no shopping, ele não está no mercadinho, ele não está na farmácia, mas na igreja ele está. Como é que pode um negócio desse? Cadê-lo? Quero ver ele aqui. Não é verdade? A gente tem que deixar esse medo. Eu não estou fazendo uma apologia à irresponsabilidade, não é isso. Está todo mundo aqui bonitinho, mascarado, coisa mais linda do mundo, máscaras coloridas, a maioria pretinhas, lindas por sinal. Todo mundo mantendo o distanciamento social, mas não vamos deixar de cultuar ao Senhor. Não vamos deixar de adorar a esse Deus lindo e maravilhoso que tanto tem feito por cada um de nós, que nos sustentou e tem nos sustentado dia após dia. Será que Ele não é merecedor da nossa adoração? Será que Ele não é merecedor da nossa gratidão? Mas eu sou merecedor da gratidão ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. Eu sou eternamente grato ao Senhor, do meu jeito de ser, com as minhas limitações. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso falar com pessoas. Eu preciso ter esse contato. É necessário, faz parte da nossa vida. Escute isso. A advertência que o Senhor Jesus faz lá no verso 6 do capítulo 24 de Mateus. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Uma das palavras mais repetidas na Bíblia é: não temas, não tenha medo. Por que ela está sendo repetida tantas e tantas vezes, em tantos momentos na história do povo de Deus? É para que eu e você não tenha medo, para que eu e você persevere, para que eu e você não se acovarde, para que você e eu não se limite, não tema. Nós gostamos tanto de Isaías, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu é que te sustento com a minha destra fiel. É Deus dizendo para o seu povo. Gostamos tanto de recitar esse texto, esse versículo, mas Deus Ele quer que coloquemos isso de forma prática na nossa vida. Falar as coisas da boca para fora é até fácil. Viver cada palavra dita é que é o grande desafio. Quando tudo parece bem, não temos que empreender esforço para perseverar. É só continuar seguindo o curso. Não adianta tentar dar jeitos, arrumar, é só continuar a nossa caminhada. O problema se dá em meio às adversidades. É aí que a perseverança se faz necessária. É nos momentos mais difíceis, é nos momentos mais cruciais, é nos momentos de maior dificuldade, onde você não vê portas, onde você não vê possibilidades, onde você não vê saída, que você precisa perseverar. Esse ano 2020 foi um dos mais difíceis da nossa geração. Foi um dos mais difíceis. E muitas pessoas, elas se viram com medo, seja da doença. Pastor Geis, você está na sua cadeira um pouquinho, viu? Ela é meio alta para mim, mas vou sentar um pouquinho. Mas as pessoas, elas se viram com medo. Elas se viram com medo da doença. E eu não estou dizendo que é brincadeira. A doença mata, sim. Cada pessoa, ela responde de uma forma diferente. Um negócio estranho de se entender. Nem os médicos, nem os cientistas conseguem ainda entender. É um grande mistério. E ela mata. O pessoal diz que salão de beleza é o lugar onde mais se compartilha histórias, não é verdade? E deve ser mesmo, né? Mas tem outro local que também é bom, é um local fértil para esses locais. Fila de supermercado. Principalmente se forem aqueles de filas longas, né? Intermináveis, início de mês. E ontem eu estava em uma dessas filas. E uma pessoa estava compartilhando, ele falava tão baixinho que não teve como não ouvir. Ele contando que o pai dele, com 71 anos, teve Covid. E os médicos falaram, ó, bota ele para casa, que ele é assintomático, tal medicação e tudo certo. Ficou bom. Tempo depois ele foi dormir, não acordou. Não precisou de um coronavírus. Chegou o tempo. Né? Chegou o tempo. Quando chegar a hora, não tem doença, não tem nada. Chegou a hora. O viver é Cristo e o morrer é lucro, já disse o apóstolo Paulo.
Então por que é que tem tanto crente com medo de morrer? É um testemunho até estranho esse, não é? As pessoas falam tanto do céu, falam tanto da glória eterna, falam tanto que Jesus foi preparar um caminho para todos nós. Quando terminarmos o nosso tempo aqui, temos um local para morar eternamente. Mas parece que quando chega a hora, o pessoal dá uma travada e dá aqueles passinhos para trás assim. Não tem jeito, chegou a hora, chegou o momento, todo mundo vai. É a certeza que nós temos. Então muitas pessoas elas tiveram medo de morrer durante esse período, de perder alguém querido. Eu não estou dizendo que isso não faça parte da nossa vida humana. Faz. Ou, de repente, o medo do colapso financeiro, de chegar o dia de pagar as contas e você não ter a provisão para poder honrar com seus compromissos. Tempos difíceis nós vivenciamos esse ano de 2020. Mas o apóstolo Paulo, novamente escrevendo aos Romanos, ele tem uma receita maravilhosa para mim e para você. Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Não tem outra solução. O remédio é esse. A fórmula é essa. Está aqui na palavra de Deus. Alegre-se na esperança, sejam pacientes da tribulação, perseverem na oração. Para não ser dominado pelo medo, precisamos nos encher de esperança. A esperança é sim um combustível capaz de nos levar a permanecermos firmes. Sem esperança, a vida ela torna-se um fardo pesado de se carregar. Uma falta de perspectiva. É ausência de sentido. E isso acaba sendo um terreno fértil para a desistência. Não é da época de muitos aqui, mas tinha um desenho antigamente da hiena que fazia ó céus, ó vida, ó azar, né? Ninguém lembra aqui desse desenho, né? Mas a falta de esperança, ela faz as pessoas desanimarem. Ela faz com que as pessoas desistam da sua caminhada. Ela faz com que as pessoas joguem tudo para o alto. Sem esperança, a vida ela torna-se um fardo e muito pesado. A esperança, igreja, é o refrigério, o impulso da nossa alma, a motivação que nos mantém na nossa caminhada. A nossa esperança não é uma expectativa vaga, mas é uma certeza que o fruto de uma experiência pessoal com o Senhor. Não se confunde, porque quando o amor de Deus ele é derramado em nossos corações, sabemos em quem crer e podemos nos alegrar na esperança. Para não ser dominado pelo medo, precisamos também da paciência. Esperança é fundamental, mas também precisamos ser pacientes em meio às tribulações. É difícil? É, mas precisamos desenvolver essa paciência. Precisamos exercer essa paciência. A vida não é um parque de diversões. A vida não é um spa, não é uma colônia de férias, não é um final de semana numa praia. Estamos sujeitos desde dos simples problemas, desde coisas mais simples, as coisas mais avassaladoras, as coisas mais difíceis, mas estamos sujeitos. É uma doença grave, é uma relação rompida, um luto traumático. Podemos ser vítimas de injustiças, de acusações levianas e de mentiras destrutivas. Não raro, ao passarmos por esse vale de provas, pelo deserto dessas aflições, ficamos impacientes e até revoltados em algumas situações. Precisamos ser pacientes nas nossas tribulações. A paciência não é a resignação insensível, mas a confiança de que não estamos sós e desamparados. Escute isso. O cobertor do Senhor será correspondente ao frio que nos abate.
Se você se encontra hoje, nesse momento de provação, se você está sendo provado hoje, seja na área que for na sua vida, o que eu tenho para dizer é: acalme o seu coração. Tenha paciência. Pois existe um Deus fiel que está trabalhando nesse exato momento. É muito comum o povo de Deus não conseguir visualizar a presença de Deus em suas vidas. Mas tenha certeza, você não está só. Deus é com você. Para completar esse tripé aqui desse vencer o medo, esperança, paciência, falta um que também é indispensável. É justamente a oração. Sem oração não há geração de energia. O que é que adianta um celular de última geração se ele tiver sem bateria, por exemplo? O que é que adianta um carro de Fórmula 1 se ele tiver sem um combustível? A oração é a maneira de estarmos conectados à fonte de energia. A oração liga eu e você, da terra até o céu. Mas não basta orar. Basta só a oração. É necessário perseverar na oração. Muitos têm entusiasmos para começar uma reunião de oração, mas eles perdem o vigor no meio do caminho e começam a retroceder. O fogo do altar da oração, ele não pode apagar. Não pode. Precisamos orar sem cessar. Foi o conselho que o apóstolo Paulo deu àquela igreja lá em Tessalônica. Orar sem cessar. Essa é uma batalha sem trégua. É uma luta sem pausa. É todos os dias. E precisa de perseverar. Precisa de perseverança. Se a igreja, se eu e você, se a igreja do Senhor, se ela parar de orar, ela perde o poder. Se nós pararmos de orar, a igreja ela perde o seu poder. Certa vez, um escritor cristão chamado Max Lucado, ele disse que o poder da oração não está naquele que faz, está no poder de quem escuta. Orar é a ótima maneira de nos mantermos firmes, de não sermos dominados pelo medo e de conseguir perseverar, mesmo em meio a grandes adversidades. É justamente na oração. Se você retroceder em oração, você perde a conexão, você perde o contato, você perde a caminhada. Orar sem cessar. Continue perseverando em oração. E por fim, a vontade do Senhor é também que eu persevere resistindo até o final. Olha, perseverar tem tudo a ver com resistir. Perseverar tem tudo a ver com resistir. E não adianta perseverar 90%. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu só estou disponível 80% para o ministério. Eu sou disponível apenas 50% para o ministério. Eu só estou disponível 20%. Não tem pessoas que chegam e dizem assim: olha, só esse percentual. Perseverar, ela precisa ser 100% na nossa vida. Não pode ser um percentual abaixo disso. Precisa ser até o fim. Precisa ser constante. Se não houver perseverança, o objetivo não será alcançado. Precisamos perseverar no trabalho que está sendo feito aqui nessa igreja. Precisamos perseverar na propagação do Evangelho de Cristo aqui nessa cidade, nesse local. A Igreja Anglicana de Camaragibe não é apenas mais uma igreja. Mais uma está cheio por aí. Não, ela precisa perseverar na propagação do Evangelho de Cristo. Ela precisa perseverar na caminhada. E isso é uma caminhada nossa. Todos nós juntos, cada um dando o seu percentual. Aonde você estiver servindo, não importa o que você está fazendo. Não existe trabalho mais importante ou menos importante. Todos são importantes no corpo de Cristo.
E Jesus, ele continua conversando com seus discípulos, ele continua lá dando conselhos aos seus discípulos. E lá no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram uma caminhada e que desistiram? Quantas pessoas nós conhecemos que começaram tão empolgados, tão bem, a 1000 por hora, e de repente estão afastados dos caminhos do Senhor? Existe um grande mal que milita contra a possibilidade de resistir até o fim. E não é por limitação física, viu? Mas é por limitação emocional. Não é à toa que grandes atletas de corridas de longa distância, como a maratona, por exemplo, além de um condicionamento físico, também precisam de um condicionamento mental e emocional. Não sei se alguém lembra a corrida de São Silvestre de 2019. O corredor estava a poucos metros da linha de chegada e vinha um compatriota um pouquinho mais atrás, e eu acho que ele não pensava em outra coisa, né? Não é só o condicionamento físico. O que estava na frente, fisicamente, estava muito bem preparado, mas emocionalmente não. E começou eu acho que ele ficava vislumbrando ali os flashes, o pódio em primeiro lugar. Ele estava visualizando qualquer coisa, mas focado no que ele estava fazendo, ele não estava. E aí, o camarada que saiu lá da terceira ou da quarta posição. Rapaz, eu não sei, até hoje eu olho ainda aquela cena no YouTube, eu fico impressionado com o esforço que aquele corredor fez, o foco que ele teve, né? Eu imagino assim, que ele deve ter lembrado de todo o treinamento que ele tinha tido, né? Os dias difíceis, descalço, fome, frio, o país, né, tão destruído, né, de onde eles vêm, lá da África, e ele passou a toda e chegou em primeiro lugar. Foi um negócio assim impressionante. Até hoje eu nunca tinha escutado, lido algum comentário a respeito disso. Foi uma coisa inédita. Foi a de 2019, que o ano passado nós não tivemos. Mente emocional precisa estar bem equilibrado. Não é só o físico, não. O emocional também precisa estar em equilíbrio. É um dos grandes roubadores de resistência. É um dos grandes vilões para que as pessoas elas desistam. São flechas que são lançadas quando nós não estamos no foco, quando nós não estamos concentrados, quando nós não estamos ali com o nosso emocional equilibrado. A resistência para que possamos perseverar até o fim. A resistência para que não deixemos que essas coisas nos dominem, nos encurralem contra a parede ou nos limite em nossa caminhada, em nossa jornada. Existe um grande vilão chamado ansiedade. A ansiedade muitas vezes está associada a questões que falamos anteriormente. Ao engano e principalmente ao medo. A ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no comando da situação. Uma pessoa extremamente ansiosa, ela quer o tempo todo estar ali sobre o controle de tudo. Ela quer comandar tudo, quer gerenciar, quer organizar tudo. Ansiedade é sempre uma tentativa de se controlar, muitas vezes, o que é incontrolável. Sabe a história do controle da televisão? Está ali o tempo todo, modificando, posicionando sempre no canal que ela deseja. É assumir uma responsabilidade que Deus ele nunca planejou para nos dar. Tem coisas da nossa vida que só pertencem ao controle exclusivo de Deus, mas nós queremos controlar. Existem coisas que precisam ser direcionadas e conduzidas por Deus, mas nós queremos conduzir. A ansiedade é um sinal de alerta. É um sinal de que você está tentando controlar demais as coisas em sua vida. Veja o que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito disso. Lancem sobre Deus toda
a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que tem para comer? Como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a faculdade? Como é que eu vou fazer o curso? Querer controlar tudo. E a palavra de Deus diz: lance. É só parte da ansiedade? Não. Toda a sua ansiedade. E toda significa toda. Não é para reter. É lançar sobre Deus. Lançar significa descarregar. Lançar significa despejar tudo. Seja lá o que for. Não importa o que seja, mas precisa ser lançado sobre o Senhor. Eu gosto, e foi um dos primeiros versículos que eu aprendi no início da minha caminhada. Parece que aquele encontro ali no dia da igreja lá, Jesus marcou um encontro comigo na igreja, que hoje, pela misericórdia dele, estamos ali cuidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Era assim que eu me sentia, cansado e sobrecarregado. E aí o final do versículo foi, sabe, aquele colo acolhedor, né, que Jesus dá. Ele deseja sempre cuidar de nós. O que é que deixa você estressado? É o trânsito? É o trabalho? O que é que deixa você irritado, agitado? Lance sobre ele. É só você descarregar. É só você lançar. Eu conheço uma irmã, mas ela chega na igreja, ela já chega agitada, já chega... Calma. Vamos lançar sobre ele. Vamos entregar a ele. E ele cuida de cada um de nós. Talvez você esteja se fazendo uma pergunta agora, nesse exato momento. Está demorando demais. Em muitos momentos da nossa vida a gente faz essa pergunta. Possa ser até que a gente não verbalize, mas a gente de coração pensa, né? No pensamento, nas noites frias, chuvosas, não só de chuvas caindo do céu, mas de lágrimas, né? E a gente diz assim: mas está demorando demais. E aí a gente se pega querendo dar o nosso jeito. Eu vou antecipar aqui, vou dar um jeitinho aqui para poder resolver essa parada aqui, Senhor. O Senhor está trabalhando demais, deixa eu dar um jeitinho aqui para poder resolver. Isso só vai fazer uma coisa na nossa vida: vai potencializar a ansiedade. Só vai fazer isso. E o que é pior, vai impedir que eu e você consiga chegar até o final. O que é que acontece quando um piloto de um avião, em meio a uma neblina, coloca o avião em piloto automático? Ele continua ali, atento às ordens dos instrumentos, mas ele entregou o comando ali ao piloto automático. Se ele tentar tomar o controle novamente, pode ser muito perigoso. Não só para ele, mas para todos que estão ali no avião. Algumas vezes, a ansiedade é como uma neblina. E quando ela chega, a gente não consegue enxergar claramente. Não conseguimos visualizar com tanta nitidez e perfeição. A gente não consegue enxergar adiante. E é isso que a ansiedade ela faz. Ela amplifica e exagera os nossos problemas. Por não conseguirem perseverar, muitas pessoas, por algum motivo, desistem da igreja. E desistem da igreja, inevitavelmente se afastam de Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus nesse exato momento? Como anda a sua vida com o Senhor hoje e agora?
E essa pergunta não é só para nós que estamos aqui. Eu me incluo nessa pergunta também. Mas é para todos aqueles que estão nos acompanhando ou que irão assistir essa transmissão em algum momento. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Não adianta ter perseverado apenas por um tempo, por um período. Não, durante uma caminhada da minha vida eu era fervoroso, eu era avivado, eu fazia, eu estava e tal. Mas agora eu reduzi a velocidade e eu estou num ritmo mais lento. É o difícil na nossa caminhada, meus irmãos. É a perseverança. Mas nós não podemos desistir. Eu acho horrível, não sei você, quando tem gente que diz assim: ah, eu estou desviado. Eu acho horrível quando uma pessoa diz isso. A palavra me incomoda, sabe? Aquela coisa que incomoda os meus ouvidos. Tem pessoas que falam isso como se fosse um status, né? Eu estou desviado dos caminhos do Senhor, né? Dependendo da tradição religiosa da pessoa. Não foi isso que Deus planejou para as nossas vidas. O plano dele perfeito é que eu e você continue perseverando até o fim. Como eu disse, desistir é a opção mais fácil que nós temos. E é a primeira que está ali ao nosso lado. Vamos colocá-la para trás e dizer: Senhor, me ajude a continuar a minha caminhada. Me ajude a continuar perseverando. Me ajude, Senhor. Fácil não está. E nunca será fácil. Porque o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pessoas que dizem que você aceita em Cristo e agora é só flores. E é verdade. Mas haverá alguns espinhos na nossa buquê de flores ali. Haverão choros em alguns momentos. Haverá decepções em alguns momentos. Mas precisamos continuar perseverando. É preciso perseverar até o final. Não é só durante um período, é até o fim. Creia que a vontade do Senhor, creia nisso, que a vontade do Senhor é a melhor coisa para a sua vida. Creia nisso, que a vontade de Deus para a sua vida é sempre a melhor. Satisfaça a vontade dele e não a sua. Seja perseverante até o fim. Eu quero concluir dizendo que aprendemos hoje que a vontade do Senhor é que eu, você, tenha o discernimento quanto aos enganos. Se consiga discernir quanto aos enganos que possam vir ao nosso encontro em nossa caminhada. Aprendemos que nós precisamos não deixar o medo dominar a nossa vida. O medo, ele não pode dominar você. O medo, ele não pode determinar o que você tem que fazer. Tenha esperança, tenha paciência e ore. Não deixe o medo invadir a sua vida. Resista até o fim. Lute contra a ansiedade. Tenha certeza, Deus estará sempre ao teu lado. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado por tua bendita e poderosa palavra, Senhor. Eu quero, nesse momento, Pai, estar clamando ao Senhor por cada um daqueles que estão aqui, por cada um daqueles que estão nos acompanhando, para que tudo o que foi dito, Senhor, seja aplicado aos nossos corações. Mas queremos te pedir, Senhor, nos ajuda e nos dá força em nossa caminhada. Eu sei que o Senhor jamais nos colocará em provas que serão maiores do que nós podemos suportar.
as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, é porque o Senhor sabe que nós temos capacidade de continuar a caminhada, não por conta de nós, mas porque o Senhor é em nossas vidas. E como diz a tua palavra, maior é aquele que está conosco do que o que no mundo está. Oh Deus, que o teu povo, ele entenda que a perseverança é algo esperado por ti para cada um de nós. Que a perseverança faz parte da nossa vida como cristãos. Devemos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Nós não devemos estar olhando nem para a nossa direita, nem para a nossa esquerda, mas com os nossos olhos focados em ti, Jesus. Por isso, Senhor, te pedimos que nos ajude em nossas fraquezas e nossas limitações. Que nos ajude, Senhor, termos paciência, termos alegria e estarmos orando em todo tempo e em todo momento. E em nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome,